no coração para a gente fazer isso aqui online e os internautas estão gostando. Aproximadamente 500 pessoas assistiram o vídeo, a aula anterior, e foi alcançado em 1953, quando eu vi, né? Então, para a glória de Deus, isso aí está sendo filmado. Nós estamos usando a tecnologia para o reino de Deus. Isso é muito importante, né? Mas não se preocupa não, pode ficar à vontade, irmãos. Nós temos que fazer de conta que nós estamos aqui. Então nós vamos ver Lucas. Obrigado. Aleluia. Lucas capítulo 10, para dar início nesse seminário de hoje. Nós estaremos falando sobre o termo, a terminologia bíblica sobre o significado de ministério e ministro e obreiros. E quando eu fico muito feliz, irmãos, quando começou o culto desta noite, nós não se comunicamos, eu e o pastor Marcos, né, que eu iria falar sobre uma parte importante. A primeira coisa, a primeira regra que Jesus Cristo deixou para o estabelecimento de obreiros no seu ministério e nesta terra é a oração. E a primeira regra o pastor estava falando já, né? Então, nós vamos ler isso aqui, o que Jesus Cristo falou. Então, Lucas capítulo 10, é isso, né? Versículo 1 a seguir. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades, lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Amém? Poderia sentar? Vamos dar. Então nós queremos agradecer a Deus, porque o Senhor tem confirmado de uma forma especial esse propósito que Deus colocou no meu coração aqui, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e todo louvor seja dado ao Senhor. Então, estava meditando na palavra do Senhor, e estava meditando também sobre o estudo desta sexta-feira. De que maneira a gente iria ministrar sobre esse termo, palavra chamado obreiros. E ouvindo o vídeo do Abraão de Almeida, ele é redator teológico, um dos responsáveis da Escola do Bíblico Dominical, né? Então, ele estava fazendo os comentários ali, ele comentou este versículo aqui, o versículo 2, e de Lucas capítulo 10. Ele dizia assim que um dos primeiros propósitos que Jesus Cristo deixou para o estabelecimento de qualificar obreiros, capacitar obreiros, isso que foi o meu entendimento. O primeiro estabelecimento foi esse, a primeira causa para trazer os obreiros, para firmar os obreiros na casa de Deus. Em primeiro lugar, eles teriam que estar em oração, teriam que orar primeiro. A igreja precisava orar primeiro
para que esses obreiros viessem para a realização da obra do Senhor. Aí Jesus Cristo ele dá o contrapasso, dizendo assim, que os obreiros são poucos, mas a seara é grande. Amém, irmãos? Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Rogos é súplica, é gemer, igual o pastor Marcos estava dizendo, instruindo a igreja, dando a palavra aqui. É isso aí. Precisa gemer, rogar, lamentar pelos filhos, como ele falou, pelos filhos da igreja, pelos obreiros, para que Deus levante obreiros para a realização da obra, porque os obreiros já estão de pé aí. Já tem muitas pessoas que querem ser obreiras, que querem ser obreiros. E o que está faltando? O que está faltando? Está faltando a hora de Deus, o momento de Deus, a chegada certa, na hora certa, no momento certo. Mas para isso, nós, obreiros, precisamos de estar em prontidão. Primeiro passo, oração, clamor a Deus, né? Aí Deus vai enviar você, Deus vai enviar outra pessoa, Deus vai me enviar, Deus vai enviar você para a realização da obra de Deus. Então, o primeiro passo da capacitação, da chamada para o obreiro, até eu estava falando com o pastor, ele falou, eu perguntei, mas qual que é o primeiro propósito que Jesus Cristo deixou para a chamada de obreiros? Aí ele falou um monte de coisa, mas a Bíblia diz isso: primeiro, oração, rogos a Deus, clamor a Deus. Amém, irmãos? E eu quero deixar esta palavra aqui para nós iniciarmos esse estudo, para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, concluindo e confirmando o que o pastor Marcos estava dizendo no início deste seminário, deste culto, que a oração é primordial. A oração é primordial. Amém, irmãos? Então nós estaremos iniciando aqui falando sobre o termo, a terminologia bíblica sobre obreiros. O ministério, ele precisa de obreiros. Ele precisa de pessoas para a realização da obra. Por quê, irmãos? Porque quando Deus levanta uma pessoa, o inimigo levanta 2, 3, 4, 5 para trabalhar aquela pessoa. Não é isso? Mas agora, quando a igreja está em oração, está clamando, o que nós temos? Nós temos a proteção de Deus, do Espírito Santo, para a glória de Deus. Então nós louvamos a Deus por isso. Nós engrandecemos o nome do Senhor Jesus Cristo por isso, porque a igreja está de pé buscando a Deus e orando e clamando ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero falar sobre a terminologia da referente a bíblico sobre obreiros, da Bíblia. O termo, a lógica, a terminologia quer dizer o termo lógico de obreiros, né? O ofício especial na obra de Deus é o ministério. Quando você está na obra de Deus, quando você torna-se um obreiro, você tem o ministério nas mãos. Como o pastor falou, você tem o chamado de Deus na sua vida. Você já tem o ministério. Quando aceitou Jesus Cristo já te convocou para você realizar alguma coisa. E está dentro de você. Está dentro de você. Você precisa despertar isso. Você precisa despertar diante de Deus. E sozinho nós não fazemos nada. Nós precisamos de estar em comunhão com a igreja, nos ofícios específicos, na obra do Senhor Jesus Cristo, porque quando nós estamos dentro da vontade de Deus, dentro dos ofícios de Deus, tudo acontece segundo o bom andamento da obra de Deus. Então eu fiz uma anotação aqui sobre o ministério.
O ministério tem os ofícios específicos, né? Os ofícios específicos tem no ministério. Os ofícios específicos na visão hebraica e na visão grega. A palavra hebraica sobre ministério, sobre obreiro, o significado dela no português é assessor, né? Temos assessor. Assessor. E na fala aqui é Mesarret. Está escrito aqui, depois eu vou filmar lá e deixar lá no blog, lá na página do seminário, lá no Facebook, tá, irmãos? Vocês podem ir lá com o tempo, né? Tem um monte de comentário lá que, meu Jesus, né? Então, e vai estar lá isso aqui. Mesarret, que significa assessor na língua hebraica, né? Então, Êxodo, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24, versículo 13. Hoje nós vamos começar o seminário, pastor Marcos. Sexta-feira passada alguém não deixou nós começarmos esse seminário. O Espírito Santo falou, não, é do meu jeito, é assim que você vai falar. E eu estava aqui sapateando aqui para lá e para cá, querendo começar a falar aqui. Aí eu estava orando essa semana, falando, mas eu não falei nada sobre o termo de obreiro, mas eu falei aquilo que o Espírito Santo Deus concedeu. E nós vamos começar a ler a Bíblia. Êxodo capítulo 24, versículo 3, Josué capítulo 1, versículo 1, 1 Reis capítulo 4, versículo 43. Se porventura, por gentileza, na liberdade do pastor, se tiver alguém que querer levar o microfone aonde que estiver e eu ficar com outro, usando da liberdade aqui no seminário, pastor, não pode ser, tá? Aí vamos colocar tudo, as pessoas vão falar ao vivo aqui para a glória do Senhor Jesus. Aqui não tem microfone, tá, irmãos, né? É para todo mundo ouvir certinho, né? Para a glória do Senhor. Então, Êxodo, quem que achou Êxodo capítulo 24, versículo 13? Eu achei. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Certo. Então, assessor. Os servidores eram os assessores de Moisés. Levantou-se Moisés com os seus servidores. Então, nós não fazemos a obra sozinho. O pastor não faz a obra sozinho. Precisa de assessores. Não vamos falar na nossa linguagem portuguesa aqui, vamos falar assessores. Nós precisamos de assessores para a realização da obra do Senhor, ou servidores, como diz aqui a Bíblia, na língua hebraica. Em Josué capítulo 1, versículo 1, e 2 Reis capítulo 4, versículo 43. Quem achou Josué capítulo 1, versículo 1, pode levantar a mão aí que a irmã vai. Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Naum, servo de Moisés, dizendo: Continua o versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa então o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ótimo. Josué era aquele de Moisés? Foi o quê? Melhor dizendo. Foi assessor. Assumiu. Mas o servo, mas ele morreu e ele assumiu a posição. Foi sucessor. Sucessor, assessor, sucessor. Tudo bem, ótimo mesmo. Agora, 2 Reis, capítulo 4, versículo 43. Sucessor, né? 43? Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comer-se-á e sobejará. Então, olhamos aí, alguém perguntou para Eliseu. Quem que perguntou para Eliseu? O servo dele, né? É o assessor dele. Aí Eliseu, o que nós vamos fazer, profeta?
Ele falou assim, o profeta não foi lá e deu. Ele bem podia pegar lá e dar. Mas o profeta falou assim, ó, serve eles, dá para eles. Porque era apenas 20 pães pequenos. Mas ele ficou na posição que Deus colocou ele na posição certa. Aí o assessor, ele que tinha que fazer aquela outra parte. Agora, o profeta poderia estar fazendo tudo, mas não, cada um tem uma posição, Deus exige isso. Então, os obreiros são, no hebraico, são assessores. Então, as pessoas que estavam ao redor eram assessores, né? Os serventes, né? Ótimo, irmãos. Agora, na palavra hebraica também o significado de ofício, de ministério específico, na questão de obreiros, que nós estamos nesse seminário, também tem sacerdotes e levitas. Nós já estudamos sobre isso, mas nós vamos continuar estudando. Isaías capítulo 61, versículo 6. Quem achou pode já preparando aí para ler. E Êxodo capítulo 14, versículo 11. E Joel capítulo 9 a 13. Né? Olhamos aqui na palavra do Senhor que Josué foi sucessor de Moisés. E Moisés também, quando ele estava no ofício, precisou de pessoas. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13. Quem que achou pode ler Isaías 61, versículo 6. Pode ler lá e eu vou já preenchendo aqui, falando aqui. Né? Então... Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e a sua glória vos gloriareis. Ótimo. Quem que achou Êxodo capítulo 14, versículo 11 também? Então, os sacerdotes, eles eram sucessor, lá atrás, lá. O sacerdote, ele era sucessor do próprio Deus, né? O sacerdote, ele representava a divindade de Deus na terra, né? Todos tinham que ir ao sacerdote, para o sacerdote interceder por eles. Precisava todos. E o sacerdote alimentava daquilo que vinha da mesa, dentro dos padrão, dentro da questão das ofertas, do sacrifício. Não é isso? Amém, irmãos? Vamos lá, ler o outro lá. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no vocês nos trouxeram para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha aí. Joel capítulo 1, versículo 9 até o 13. Isso. Capítulo 1, versículo 9 até o 13. Então, Isaías aqui, amados, não somente... eu estava comentando sobre a antiga aliança, sobre o significado aqui. Isaías também, isso aqui tem essa profecia tem dois significados, naquele dia e também nos nossos dias de hoje aqui. Isaías capítulo 61, versículo 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Quem que iria ser chamado sacerdote do Senhor? E vós chamarão ministro do nosso Deus, comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Isso aqui também está na visão da nova aliança, está tipificando que a igreja também, em 2 Pedro, em Pedro capítulo 2, fala que nós somos nação eleita, geração eleita ao sacerdócio real. Entendeu? Então, está nas nossas mãos também. A bênção de Deus está nas nossas mãos. Nós temos esta autoridade também. Certo, irmão? Eu só quero fazer um comentário aqui, que essa profecia tem duplo sentido de significado aqui. Esse versículo aqui também traz para os nossos dias.
Vamos lá? Joel capítulo 1, versículo 9 a 13? Eu achei. Ela achou lá, está mais perto, não pode ela ler? Está bem pertinho lá, tá? Pode ler, minha jovem. Joel, pode? Capítulo 1, versículo. Desculpa. Capítulo 1, versículo 9 a 13. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita não pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou e os filhos dos homens. Cingidos, lamentai os sacerdotes, gemei os ministros do altar. Entrai e passai vestidos, de panos de seco, saco, durante a noite, meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram na casa do vosso Deus. Então nós vemos aí sobre a questão das ofertas apresentadas diante de Deus, né? A terrível causa da lacusta, aqui está falando sobre a questão aqui, Joel capítulo 1, versículo 9 a 13. Parece que não, mas falou sobre sacerdote aqui também, né, pastor? No versículo 9 aqui, né? Foi cortada a oferta de manjar e libação da casa do Senhor, e os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Então, a palavra, os ofícios do vocabulário também, a questão dos sacerdotes. Então, quando tá um barulho aí, quando o sacerdote ministra dentro da casa de Deus, não está fazendo corretamente o que o Senhor manda, às vezes o povo perece, né? Mas aqui às vezes está esse sentido aqui do sacerdote está entristecido porque a causa foi por causa do julgamento do povo de Israel, e a casa de Deus ela sofreu, como vamos dizer assim, sofreu por causa disso, né? E o sacerdote ficou entristecido por isso. Ele que tinha esse ofício específico, que tinha essa responsabilidade da palavra de Deus, de obreiros que representava Deus na terra, o que aconteceu? Ele precisava interceder pelo povo, e o povo vinha diante dele, e ele intercedia diante de Deus, mas ele teria que falar a verdade, e ele falava mais para frente aqui, tem um comentário, ele falava a verdade para o povo, e o povo às vezes não quer ouvir a verdade que Deus manda falar para a igreja. Às vezes é de juízo, é de castigo. Então esse ofício, ele não é só para trazer as palavras abençoadoras para a igreja, para o povo, mas sim também a palavra de Deus é aquela que também que corrige nós, não é isso? É isso que dá de entender aqui sobre a questão do ofício do ministério na casa de Deus, os levitas, né? Parece-me que dá de entender dessa forma, né? Às vezes o obreiro chega nessa situação, e às vezes você está fazendo a obra de Deus, você está realizando a obra de Deus, vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, vou fazer um comentário bem rápido aqui, vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, e essa pessoa está precisando da bênção, mas o Senhor manda você dar uma palavra de exortação para aquela pessoa. Às vezes você não dá, por causa da necessidade da pessoa, e não passa o que o Senhor manda dizer. O que vai acontecer?
Deus vai cobrar, com certeza. Então é isso aí, o ofício do obreiro, ele tem que ter a visão não na necessidade da pessoa, mas ele tem que ter a visão também tem que ter a visão do céu para transmitir a vontade de Deus na vida desta pessoa. Então às vezes nós vamos encontrar alguns obstáculos, e às vezes você tem que, quando você vê o erro, você tem que falar a verdade para corrigir o erro, porque o erro é corrigido através da verdade. Isso são os ofícios muito árduos na casa de Deus, não somente nos nossos dias de hoje, mas também foi nos dias de Israel, antes de Cristo vir, né? E também foi nos dias da igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, e também é nos nossos dias também, né? O ofício é nos nossos dias também. Então nós vamos falar aqui sobre o significado grego, o significado da tradução grega, sobre o que é o significado de obreiros. Amém, irmãos? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Está aberto aqui o assunto aqui, né? Deu uma pincelada rapidinha, mas então vamos continuar. A palavra grega traduzida diaconel. Já nós falamos sobre isso aí, mas vamos falar na reunião passada, né? Diakonos, que significa diaconel, respectivamente substantivo, é o verbo, tipo de serviço. Então diácono agora na nossa língua, no grego, traduzido do grego para o português, é tipo de serviço. Já não é sacerdote, já não é levita mais, já não é assessor, mas sim agora é serviço, é trabalho. O significado de diácono, diaconel, de diaconia, é tipo de serviço. Então, tem vários serviços. O diácono aplica em vários serviços. Então, nós vamos ver algumas lições aqui da Bíblia sobre esse assunto. Quando a pessoa está preparada para o serviço, você tem a certeza, tem a convicção de que aquela pessoa está preparada só de você olhar para ela. E, por exemplo, vocês aí que estão me ouvindo, vocês percebem que se eu não estou preparado para dar o estudo, não. Por quê? Porque você tem a direção do Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus que comunica com você. E você vê se a pessoa não preparou naquela área, na outra área. O que nós precisamos de ser? De ser coerente, de ser pessoas que servem um ao outro. E tanto eu aqui como vocês, né? Se eu não estou preparado em uma área para explicar alguma coisa, eu não posso falar. Eu tenho que falar, vou estudar e vou falar depois. Não é isso? Tem que ser diácono também. Tem que servir. Nós precisamos servir vocês, e vocês servem a casa de Deus para a glória do Senhor Jesus, com a sua oração, com a sua presença, com a sua capacidade, com as suas respectivas responsabilidades para o reino de Deus. Então, Lucas capítulo 2, versículo 37, e João capítulo 2, versículo 2, e Lucas capítulo 17, versículo 8 também. Observamos aqui na palavra do Senhor, que tipo de serviço você quer exercer na casa de Deus? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem achou pode ler, por gentileza lá. Olha lá. Que tipo de serviço que você quer exercer na casa de Deus? Não, eu quero só cantar. Todo mundo canta, é mais fácil, né? Cantar, mas não é tão fácil assim não, né? Vamos lá, vamos ouvir lá. E então permanecerá a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o filho, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Então, é o tipo de serviço secular ou religioso. Aqui nós observamos aqui que é um tipo
de religioso. Lucas capítulo 2, versículo 37, aquela serva do Senhor era viúva, servia na casa de Deus, né? O versículo 37, né? Então, observamos aqui, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo. Amém? Já pensou? Viúva de 84 anos não afastava do templo. Por quê? Ela servia o templo. Ela sentava ali e buscava a Deus e fazia alguma coisa ali no templo, né? Ela estava esperando alguém vir. E esse alguém chegou para a glória de Deus e voltar para a Galiléia, na sua cidade de Nazaré, para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? E em Lucas capítulo 17, versículo 8, achou? Ou João capítulo 12, versículo 2. João 12, 2, achei. Pode ler, meu irmão, por gentileza. Fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Glória a Deus, aleluia, né? Então, é um tipo de serviço. Às vezes a pessoa chega na tua casa, tem gente que não tem dom de serviço, de servir, irmão. Me desculpa a expressão aí, mas antigamente as pessoas iam na casa de outras pessoas e as pessoas tinham aquele tipo de dom de hospitaleiro. Hoje não se fala nem na igreja mais, quase. Nem na igreja mais. Hoje eu estava comentando com o irmão ali, eu até falei, hoje está diferente. Está diferente a obra de Deus. As pessoas não vai um na casa do outro mais, quase. Nem o pastor também, né? Não vai. Modernizou muita coisa, mas só que a Bíblia ela sempre dá-nos a instrução de que nós precisamos de estar preparados para servir. Aqui a Marta, ela recebeu uma visita ilustre, a visita de Jesus Cristo, e fizeram depois a ceia ali, né? Marta servia, e Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele. Então Lázaro não estava servindo, estava na mesa, mas Marta servia. Era uma tradição sempre as mulheres servir, né? Antigamente. Agora também é tradição, né? Agora é uma regra, né? Mas agora todos fazem, né? Pode falar, meu. A hospitalidade, para quem não sabe, a hospitalidade é uma das coisas que mais Deus agrada para abençoar as pessoas. Nós éramos tão pobres que eu costumo dizer uma brincadeira, existe uma brincadeira na escola que é pobre de Marredelci, nós éramos empregados dos pobres de Marredelci. Só que tinha um hospital de frente da nossa casa e as pessoas iam de longe para aquele hospital. E a gente estava sempre visitando as pessoas ali naquele hospital e vendo a situação delas. E a gente os convidava lá para casa, para dormir, para comer, para levar algum recurso lá para o hospital para o paciente também, entendeu? Às vezes eu vou acompanhar lá para casa, que às vezes não dá para dormir no hospital, que era pertinho, se precisasse, a enfermeira era nossa amiga, chamava, olha, né? Deu crise aqui e tal, vem para cá e tal, eu tinha liberdade de chamar lá em casa. E quando a minha mãe ganhou um filho, aquela enfermeira deu toda a assistência para minha mãe sem cobrar um centavo. Não cobrou nada. Então é um testemunho aí. Então uma hospitalidade, ela é recíproca. É muito importante isso, então, que você dá e recebe, né? E eu atribuo a isso o fator de Deus ter nos abençoado tanto depois de algum tempo, depois dessa hospitalidade, de viver essa hospitalidade, que todo mundo é abastado, graças a Deus. Glória a Deus. Então, o serviço tem que estar dentro de nós. Nós temos que ter esse ministério de diácono. Mas não tem ministério de diácono. Todos nós temos que servir. Todos nós temos qualidade. Olhamos aqui uma pessoa que era renomada. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo,
os apóstolos de Jesus Cristo, eles tinham um certo sentido sobre a diaconia. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 22. Olhamos aqui que essas pessoas aqui, eles tinham um apreço sobre essa questão de diaconia, de serviço. Eles tinham um apreço de ajudar outras pessoas. Por exemplo, alguém já achou? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. 3 e 5 achei. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais esses, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Então, eles eram ministros da maneira que eles criam. Ele prossegue dizendo, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Deus dá o crescimento. O serviço, você tem um tipo de serviço, outro tem outro tipo de serviço. A obra precisa de todos os tipos de serviço. Eles serviam. Eles jamais abandonavam o serviço na casa de Deus. E eles olhavam um para o outro e diziam, ó, eu faço desse jeito, você faz desta maneira, mas o importante é que nós fazemos a vontade de Deus e temos esta unidade para a graça de Deus. Agora vamos ver 1 Timóteo capítulo 1, versículo 22. Capítulo 1, versículo 22? É. Não, 1 Timóteo? Capítulo 1, versículo 22? Versículo 2, então. Deixa eu ver aqui. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Pai, pela de Cristo Jesus nosso Senhor. É 1 Timóteo, Isso. capítulo 1. Versículo 22. É porque não tem. Versículo 2. Ou 2 Timóteo. Vamos ver 2 Timóteo aqui, irmãos. Não tem também, não. Ah, esse aqui. É o versículo 2 mesmo aqui. É o chamado do apóstolo, né? A Timóteo, teu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo. Dou graça que desse os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações. Pode ser o 5:22, ó. Tem algo a ver, ó. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserve-te a ti mesmo puro. Não, na verdade nós estamos falando sobre serviço, né? O versículo 2 e 3 aqui, irmão. Mas o diaconato tem que ser ungido. Mas nós já não vamos chegar lá. Já não, senão vai sair fora, né? É por causa do versículo 1, 2, 2 eu coloquei aqui. É o versículo 2 a seguir aqui, ó. Dou graça, ó, a Timóteo, meu amado filho, 2 a seguir dele. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória a ti e nas minhas orações noite e dia. Então, Memória de ti, fazer memória de Timóteo nas orações. É verdade. Não é Timóteo, é de Timóteo. De Timóteo, é isso mesmo. Então, esse sentido de diácono, eles tinham esse sentido, eles serviam de bom coração, de bom grado, né? Os magistrados também são chamados de ministro, em Romanos capítulo 13, versículo 4. Hoje vamos falar muitas citações bíblicas, porque eu ia fazer a primeira aula assim, mas não teve jeito, vamos fazer assim agora. Romanos 13, versículo 4. Quem achou pode ler, por gentileza. Porque ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debaldade a espada, porque é ministro de Deus,
e vingador para castigar o que faz o mal. Quem que eram esses ministros de Deus aí? Os juízes. Os juízes, os magistrados também são ministros de Deus. São juízes, né? Os juízes seculares. Então, irmãos, aquelas pessoas que estão lá são ministros de Deus. E Deus vai tomar nota disto também. Vai cobrar dentro do que eles de errado, né? Porque o que de certo não é. O que de errado vai ser cobrado. A espada, aqui falou sobre a sequência da espada. A espada é a justiça, né? A espada, ela vem trazer justiça, ela vem trazer morte como instrução da sua execução. Por exemplo, o magistrado ali, ele bate o martelo, ali não tem misericórdia não, a espada corta mesmo, né? Os ministros, os magistrados, né? Os juízes, eles também são ministros, servem a casa, serve o reino de Deus, melhor dizendo, né? Não a casa de Deus. A casa de Deus são os pastores líderes, né? Aí também os anjos são espíritos que ministram diante de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14. E em Romanos capítulo 14, versículo 8 também. Paulo apontou para Cristo como ministro também. De fato, Jesus servia Lucas. De fato, Jesus servia, né? Em Lucas também fala sobre isso aí. Vamos ver lá, Hebreus capítulo 1, versículo 14, pode ler? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aleluia, irmão! Então os anjos também são serventes, são ministros de Deus. Na antiga aliança tem os anjos, os ministérios de anjos na antiga aliança e na nova aliança. Então, mas em todas as duas alianças, em todos os dois pactos, em todas as duas etapas, eles são ministros de Deus. Eles ministram em Deus, ministram diante de Deus, melhor dizendo. Só que houve uma diferença aí, na antiga aliança para a nova aliança, porque na antiga aliança os anjos tinham mais presença, eles eram mais presencial em algumas ações. E na nova aliança você não se vê muito falar sobre anjos, mas vê falar sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que intercede por você por gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus que está te contemplando agora, o Espírito Santo de Deus que está te olhando você. Muitas das vezes tem pessoas que falam, tem um anjo ali, tem outro aqui, tem outro lá, mas não, o Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus está agindo dentro da sua vida. E esse Espírito é aquele que te impulsiona para você fazer a obra de Deus. E os anjos de Deus está sendo também ministro de Deus. Eles ministram diante de Deus. Eles são espíritos ministradores. Eles são espíritos ministradores diante de Deus. Eles estão adorando a Deus ali, né? Houve uma mudança de rotina na nova aliança, porque quando Jesus Cristo ele chegou-se presencialmente, visivelmente, visivelmente, que ele poderia tocar, os anjos começaram a dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E até hoje eles estão adorando a Jesus Cristo lá no céu, porque o Espírito Santo está com a igreja aqui nessa terra. Aleluia, para a glória de Deus. Há uma mudança de ministério aí. Agora o Espírito Santo de Deus está com a igreja. Agora o Espírito Santo ministra sobre você os dons espirituais, porque diz em Efésios capítulo 4 que Deus ele subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Xarabalasteias. Por isso que é preciso nós estudarmos a palavra de Deus, a entendermos o serviço da obra de Deus, a responsabilidade que a igreja tem. Vou dar uma seguradinha aqui, senão vou segurar, tá, irmão? Hã? Os anjos estão a serviço de Deus, porque tem muitos aí invocando anjos, e o ser humano, homem nenhum, mulher nenhuma pode invocar anjos. Olha aí. Ensinar, né?
Olha aí. Vocês estão ouvindo, irmão? O pastor falou, e não é só o pastor que está falando, não. A palavra de Deus e aquilo que eu estou comentando aqui. Então, os anjos estão ao serviço de Deus, irmãos. Houve uma mudança. A serviço de Deus, em favor ou a favor daqueles que vão herdar a salvação. Daqueles que vão herdar. A favor, mas a favor daqueles que vão herdar a salvação. Houve uma mudança, irmãos, porque a igreja adora. Agora a igreja adora. Os anjos estão adorando. Santo, 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 lá no céu. Estão adorando a Cristo. Né? A igreja serve e os anjos também servem. Agora, entrar na questão da vontade de Jesus Cristo, de Deus, aí, mas agora a responsabilidade. Eu quero frisar aqui que o próprio Jesus Cristo falou também, ele mandou de 2 em 2 aqui, né? Agora eu vejo o céu aberto aqui, eu nem fiz muito comentário sobre aquilo lá, porque senão eu não ia começar o estudo aqui, né? Aí a igreja, agora a responsabilidade da igreja é a realização da obra. Agora os anjos estão a serviço de Deus e da igreja. Amém, irmãos? Por que os anjos estão a serviço de Deus e da igreja? Está aí. Porque a igreja tem o Espírito da verdade está dentro dela. E sem o Espírito da verdade não há nenhuma ação, não há nenhuma ação prorrogativa da vontade de Deus para o mundo e para as pessoas, né? Depende da igreja agora. Os anjos, eles queriam fazer esse papel que a igreja está fazendo hoje, né, pastor? Eles queriam fazer o evangelismo, eles queriam falar de Jesus para você, eles queriam falar de Jesus para mim, os anjos, mas Deus deu esse privilégio através do sangue carmesim de Jesus Cristo para nós, para a igreja. Agora os anjos estão a serviço de nós e fazer a vontade de Deus para a glória de Deus. Amém, irmãos? É isso? Tem mais algum comentário, irmãos? O pastor. Então os anjos são espíritos que ministram diante de Deus. Não ministra diante da igreja o Espírito Santo. Aí a igreja ministra diante do povo. Aí os anjos cooperam para o reino de Deus. Amém? Mas isso aqui eu estou falando uma regra assim do entendimento para nós entender. Mas Deus, ele tem os seus decretos lá que nós não entendemos, só a vontade de Deus. Então Paulo apontou para Cristo como ministro. Romanos capítulo 12, versículo 8. Vamos continuar aqui, irmãos? Deixa os anjos um pouquinho. Depois nós falamos sobre isso aí. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que rebate, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então nós vemos aí a liberdade da caridade. A questão do serviço na casa de Deus. Já nós estamos começando a entrar sobre aquilo que nós estávamos falando, 14, versículo 8. Então, vai falando, né? Romanos 14, 8. Porque se vivemos para o civil. Você leu 14, 8? Não, 12, 8. Hã? 12 e 8. 14, 8, tá? 14 e 8. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. De fato, Jesus servia, né? Paulo apontou para Cristo como ministro para a glória do Senhor. Em Lucas também está apontando aqui. Tem Romanos aqui, tá meio. Então isso é muito importante, irmãos. Nós vamos fazer essa revisão. Romanos 12 e 8 está mais funcionando. Mas nós vamos fazer uma revisão sobre esse assunto aqui.
porque eu estou usando o meu celular ali, que está mais anotado ali. Mas o importante é que Cristo, Paulo aponta para Cristo como ministros, como ministro. De fato, Jesus servia. Em Lucas capítulo, vamos ler Lucas aqui também. Eu vou dar uma... Lucas... o versículo 27, né? Nossa. Lucas capítulo 14, versículo 27. Né? Mas não é não. Jesus e o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas. Essas duas citações aqui está um pouco meio fora aqui, tá? Mas nós vamos rever esse assunto aí, né, sobre a questão que Paulo apontou para Cristo como ministro aqui. Mas o próprio Jesus Cristo, ele ministrava diante de Deus, né? A próxima sexta-feira nós vamos falar sobre isso aqui de uma forma mais adequada, né, irmãos? Que eu anotei aqui, mas não está dando certo aqui. Romanos capítulo 12, versículo 8 é o que mais está dando correto, né? Mais concernente aqui. O importante é que nós temos essa consciência do serviço na casa de Deus. O importante é isso aí. Nós servimos a casa do Senhor, porque a parte mais importante nossa é entendermos a vontade de Deus e o serviço na casa do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, possa nos fortalecer, possa nos trazer este ensino, né? Jesus, ele como homem, ele foi coerente, ele foi a pessoa mais especial, ele foi uma das pessoas que trouxe uma educação, seguindo o mestre, como diz aqui nesse último versículo aqui, nós seguindo o mestre, Jesus Cristo, ele foi superior a Moisés, como sacerdote, como nós falamos sobre isso aí, e ele foi grandioso, mais grandioso do que Arão, como sacerdote também, e como rei ele foi mais excelente que Davi, né? É hora de fazermos um acréscimo na nossa compreensão dos ofícios de Jesus Cristo, e há ofício de Jesus Cristo que é negligenciado, mas em Colossenses capítulo 2, versículo 3, vamos ler lá Colossenses capítulo 2, versículo 3, fala sobre isso. Jesus como homem, ele servia, ele ministrava, ele era mestre, né? Ele fazia um agrado do Pai. Em João capítulo 8, versículo 29. Eu fiz muita citação bíblica aqui, irmãos. Colossenses 2 e 3? É 2, versículo 3. Colossenses 2 e 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em Cristo, né, irmãos? Graças a Deus. Em João capítulo 1, versículo 18 também. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele que o fez conhecer. Graças a Deus. Em Evangelho de João capítulo 8, versículo 29, Jesus Cristo, ele servia, ele era ministro da casa de Deus. Paulo aponta para Cristo, né? Mas aqui nós observamos aqui que não só Paulo apontou para Cristo, mas também o evangelista João também apontou para Cristo esta responsabilidade, né? Dizendo assim: eu faço sempre o que agrada a Deus. Ele ministrava através de Deus sobre a humanidade, né? Pode ler por gentileza João capítulo 8, versículo 29? E aquele que me enviou, o Pai não me tem deixado
sempre o que lhe agrada. Então, ele ministrava diante de nós, Jesus Cristo, como servo, como diácono, ele ministrava. No Evangelho de João mesmo, em Mateus também, capítulo 5, versículo 36, e João capítulo 7, versículo 15 ao 17. Observamos que o seu ensino e estilo de vida, ele une a realidade, a saber e a fazer também, né? Ele servia na casa de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 36, quem pode ler para nós? Então, ele é um estilo de vida dele que une a saber e a fazer realisticamente. Ele fazia com realidade, com justiça, né? É um estilo de vida, não é isso? É em João capítulo 7, versículo 15 a 17 também. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe estas, não há sendo aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, observamos que Jesus Cristo, ele era coerente. Ele, como homem, ele ministrava diante de Deus, ele servia o próprio Deus e reforçava o saber pelo proceder e pelo fazer, irmãos. Então, eu quero deixar nesta noite essa palavra, esse ensino para você, para nós obreiros, para nós fazermos a vontade de Deus, sermos capacitados cada vez mais. Nós precisamos, em primeiro lugar, servir a casa de Deus em oração, servir a casa de Deus fazendo a vontade de Deus com os dons espirituais e entendendo o propósito de Deus na nossa vida, porque os anjos têm o seu propósito e os anjos têm o seu propósito no serviço de Deus, e nós também temos o nosso propósito no serviço de Deus, porque Jesus Cristo deixou o exemplo de servo, da diaconia, de serviço na casa de Deus para a glória de Deus. E nós vamos reforçar mais sexta-feira que vem sobre a visão de Paulo apontando para Cristo como ministro de Deus, não somente o evangelista João, também, não somente o evangelista Lucas que apontou, mas também o apóstolo Paulo apontou Jesus Cristo como ministro de Deus para a glória de Deus Pai. Que Deus continue abençoando nós nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos pôr de pé, vamos orar a Deus. Eu quero agradecer por esse momento maravilhoso. Hoje eu falei bem bastante, né? Hoje eu falei muito, né? Que Deus continue abençoando a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.